Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. O Ministério Lar e Família dará início hoje à programação Invencíveis com Deus, que é composto por 8 temas fundamentais para o fortalecimento das famílias. Nós estamos obedecendo o decreto estabelecido pelo governador, onde não podemos ainda ter os nossos cultos presenciais, mas faremos a transmissão online e você pode estar nos acompanhando aí pelo Facebook ou pelo YouTube também, que a igreja agora tem o canal do YouTube, e tenho certeza que esse culto será uma bênção para todos vocês. Convide seus amigos, convide seus familiares para estar junto com vocês, porque tenho certeza que o culto de hoje será uma bênção para as famílias, que hoje estão precisando muito, muito do amor de Deus. E para darmos início ao culto, convido a todos a se colocar em pé para a gente entoar o hino Família por Famílias.
Eu convido agora todos que se coloquem de joelhos para que nós possamos orar por nossas famílias. Querido Deus e Pai, nós pedimos neste momento, Senhor, neste momento tão importante que estamos vivendo, Senhor, que estamos aqui reunidos como família, Senhor, como família de Deus, pedindo ao Senhor para que Tu estejas orando, zelando, tocando as famílias, por tudo aquilo, as suas necessidades nesse momento que passamos, Pai. Pedimos que Tu possas estar unindo homem e mulher, marido e mulher, pai e mãe. Tu possas estar tocando os corações deles, para que eles possam, em todos os sentidos, serem fortalecidos na Tua graça, Senhor, para que possam continuar na sua tarefa como casal, alimentando, sustentando, mantendo as suas famílias em todos os sentidos, seja no sentido espiritual, emocional, em todos os sentidos, Pai. Por isso pedimos que Tu estejas cuidando de cada um deles. Faça, Senhor, segundo a Tua vontade. Realiza, Senhor, grandes sonhos, grandes coisas através da Tua família, Senhor, a família de Deus. Assim, Senhor, nós oramos e agradecidos em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém e amém. Neste momento, eu convido a irmã Cristina para um louvor especial. Boa noite, irmãos. Boa noite os pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Face. E a gente tem muito a agradecer a Deus, porque apesar de todas as situações, Ele nunca nos desampara. Tuas palavras quero falar.
Queridos, Queridos, são muitos motivos que podem destruir um relacionamento, porém, os mais comuns são traição, a falta de união, a falta de compromisso, a falta de diálogo, a falta de responsabilidade de um ou de ambos, a falta de dinheiro, isolamento social e, principalmente, a falta de comunhão com Deus. Você já ouviu a frase, casa, mas se não der certo, se separe? Essa é uma demonstração de banalidade que hoje encontramos no mundo afora. Mas creio que se você está assistindo, é porque você deseja resgatar, edificar, consolidar e fortalecer sua vida conjugal e familiar. E o tema de hoje é: casamento é bom? Fiz essa pergunta a várias pessoas e vou ler algumas respostas para vocês. Casamento é bom? Sério? Claro que casamento é bom. Casamento, com o passar do tempo, não são mais duas pessoas, e sim uma única alma, cúmplices, que só no olhar já se entendem. Quem quiser ser feliz, não se case. Mas quem quiser fazer o outro feliz, então sim, se case. Porque fazer o marido ou a esposa feliz, esse é o verdadeiro amor. Amor ao próximo. Casamento é bom? Sim. Porque a família se forma depois do casamento e a família é um presente de Deus. Falando sério, casamento é muito bom, principalmente quando se tem filhos. Outra resposta foi: casamento é a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Apesar dos desafios, eu amo estar casada. Ter feito a escolha de casar. Porque os pontos positivos superam os negativos. A parceria é o completar, ensinar, porque nos tornamos um só, ou vice-versa. Fica tudo misturado. Posso observar que a gente até vai pegando determinadas falhas do outro. Isso é bom, desenvolver humildade, desprendimento. Hoje sou uma pessoa melhor porque posso ver como Deus me transformou por meio do casamento. Quando paro para olhar com humildade, sem armas, consigo observar tudo isso. Escrevendo pode ser pouco, mas vivendo é muito. Outra resposta que eu tive que eu achei bem interessante foi assim: casamento é bom, que até casei 2 vezes. Para mim é mais do que bom. Ter ao meu lado uma pessoa que posso contar em todos os momentos. Dividir as angústias e temores, sem segredos e medos. Poder chegar em casa e curtir uma verdadeira amizade. O casamento é uma bênção de Deus. Deus fez o homem e a mulher para serem um só corpo, uma só carne. Todo casamento tem altos e baixos. Quem disser que não tem, está mentindo. Cabe a cada um fazer sua parte, ouvindo um ao outro, principalmente ter muito diálogo. O amor é a melhor solução para todos os problemas. No meu pouco entendimento, o casamento é muito bom, quando o casal tem cumplicidade, respeito e principalmente amor. O casamento é muito bom porque através dele formamos uma família. Outra resposta é: o casamento é muito bom porque é uma bênção entre seres humanos a Deus. Pois o Criador fez o homem e viu que o homem não era feliz e disse ele que faria uma auxiliadora que serviria de idônea. Deus pensou também no benefício da humanidade, então unir o Criador às mãos do santo para santo matrimônio, dizendo que o homem deixaria seu pai e sua mãe
e apegar-se à sua mulher, e seriam ambos uma só carne. Casamento é bom? Sim, claro que não é 100%, não tem como ser. Mas é muito bom ter alguém para dividir nossas angústias e nossas conquistas. Saber que quando um está fraco, o outro segura as pontas. Eu amo estar casada com o meu velhinho rabugento. Não me vejo sem ele. Que tema maravilhoso, principalmente nos tempos em que vivemos e o estresse aumentando pelas circunstâncias do momento. Casamento é uma bênção do Senhor. Quando casamos para ser feliz, erramos muito. Mas quando casamos para fazer o outro feliz, aí sim encontramos a alegria e a felicidade do casamento. E quando colocamos Deus na base do nosso casamento, temos um pedacinho do céu em nosso lar. Nem tudo são flores e alegria, mas colocando Deus em primeiro lugar, o cônjuge depois e o nosso orgulho de lado, todas as coisas se ajeitam. Bom, eu demorei a entender o que é o casamento, mas quando entendi, comecei a doar mais e fazer todos felizes. Essa foi outra resposta. Casamento é muito bom, principalmente quando temos uma pessoa que professa da mesma fé e que nos apoia e nos aconselha nas nossas decisões. O casamento é algo maravilhoso, sonho e criação de Deus. O que dará uma diferença tremenda é: o teu casamento é bom? Eu pergunto para você aí de casa. Reflita nisso. O teu casamento é bom? O que você precisa fazer para o teu casamento ser um casamento bom? Nesse momento, então, convido o pastor Mauro para nos passar alguma orientação aí, que eu acredito que ele está iluminado por Deus e que com certeza vai trazer uma bela mensagem para todos nós. Olá, gente, boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo aí pela internet, você que está aqui na página do Facebook da nossa igreja, seja muito bem-vindo. Com certeza esse é um tema que nos chama muito a atenção, e nós vamos nos próximos minutos tentar entender um pouquinho o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus nos fala a respeito desse questionamento, a respeito dessa pergunta, né? Casamento é bom? Claro que nós já vimos aqui algumas afirmativas, né? E nós vamos analisar aqui com base na Palavra de Deus essas afirmativas e vermos aí o que Deus fala a respeito dessa questão. Muito bem, eu quero começar aqui convidando você que está aí na sua casa e os nossos amigos e irmãos que estão aqui na igreja. Temos aqui um grupo resumido por causa dos protocolos aí de saúde, né? O pessoal da equipe técnica. Então, você que está aqui presente, você que está aí na sua casa, eu convido você que abra a sua Bíblia. Eu quero ler aqui o texto introdutório da nossa mensagem aqui nessa noite, que será uma mensagem bem objetiva, por isso faça planos de permanecer com a gente aí nos próximos minutos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Se você está com a sua esposa aí na sua casa, puxa ela aí para o seu lado e nós vamos juntos aqui falar a respeito desse tema tão importante, a respeito de casamento. Muito bem, 1 Coríntios 15, 57, esse é o texto base para a nossa reflexão aqui nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. O texto diz assim, é Paulo falando, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que está em casa, diga amém. Amém? Hã? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, podemos aqui parafrasear o que Paulo disse, né? Nós podemos confiar no Senhor. Ele está ali disposto a nos conceder a vitória. Agora, claro, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando falamos a respeito de casamento,
Estamos falando a respeito de relacionamento, e quando nós falamos a respeito de relacionamento, precisamos entender que nós temos uma parte a desempenhar, né? Existe uma responsabilidade individual, e eu e você precisamos entender aí qual é essa responsabilidade para que de fato possamos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Rui Barbosa, um ilustre jurista, disse certa vez a seguinte frase, uma frase muito conhecida e muito interessante. Ele disse assim: a família é a célula máter da sociedade, e que marido e esposa formam o núcleo dessa célula. Portanto, é essencial que a gente tenha um casamento feliz, né? De acordo com aquilo que Rui Barbosa que diz, quando você tem um casamento feliz, a sua família é abençoada e a sociedade se torna próspera. Por isso, o nosso primeiro tema dessa série que nós vamos ter aqui falando a respeito de família, a respeito desse relacionamento, né? Homem e mulher, tem esse título, né? Casamento é bom? E aí fica a pergunta, e ao mesmo tempo fica também aqui a afirmativa, porque Deus falou a respeito disso, e nós vamos ver aqui nas palavras do Senhor essa afirmativa de uma maneira muito clara. Vamos ler aqui o que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Esse é um texto bem conhecido, está ali logo no princípio da palavra de Deus, e diz assim: disse mais o Senhor Deus, me acompanha aí na sua Bíblia: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha só que interessante. Existe uma outra versão desse texto que eu gosto bastante, a versão transformadora, a nova versão transformadora, que, citando aqui esse texto, diz assim, ó: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Olha só que coisa linda, né? É Deus falando, né? Não é bom que o homem esteja sozinho, eu vou fazer alguém para completá-lo. Perceba Deus falando a respeito do que é bom e do que não é bom, né? E o que ele destaca aqui é a ideia de que não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, é muito bom que o homem e a mulher estejam juntos. E aqui nós vemos um momento histórico muito importante que a Bíblia apresenta a cada um de nós, né? Deus dando início a essa instituição que nós chamamos de casamento, né? Deus foi o primeiro pastor, né, a celebrar um casamento. Ele criou o homem, criou a mulher e os uniu através do laço do matrimônio. E agora nós percebemos aqui a Bíblia, o Senhor falando através da palavra de Deus de uma maneira muito clara que essa instituição chamada casamento, de fato, é muito bom. Existe um provérbio que é muito conhecido, que diz assim: quem casa não pensa, e quem pensa, como é que é? Completa a frase aí na sua casa, aí, ó. Quem pensa não casa. Quem casa não pensa, e quem pensa não casa. Interessante. Essa frase aqui demonstra que quando o assunto é casamento, há um certo pessimismo por aí, né? Quando nós falamos de casamento, alguns já ficam meio com o pé atrás, né? Meio com o pé atrás. Mas a pergunta se há tanto, vamos usar aqui entre aspas essa palavra, por aí, preconceito em relação ao casamento, né? Por que há tanta gente que casa? Se há tanto pé atrás em relação ao casamento, a pergunta é: por que há tanta gente que escolhe, que decide casar? Os cartórios aí estão cheios, né? Existe receio em relação ao casamento, mas ao mesmo tempo nós vemos aí um grupo muito grande de pessoas procurando
os laços matrimoniais, né? Estabelecer de forma civil e também religiosa os laços matrimoniais. Interessante, né? A conclusão que nós chegamos diante disso é uma resposta para a pergunta que desde o início aqui do nosso programa nós estamos fazendo, né? Casamento é bom? Claro, Deus afirma que é bom. E nós, quando nós analisamos aí a busca pelo casamento, mesmo diante das preocupações que o casamento pode trazer, né? Nós percebemos que, de fato, o ser humano, na sua totalidade, vê no casamento ali os seus benefícios, vê no casamento ali os pontos que de fato são favoráveis para o nosso crescimento, né? Para que como seres humanos possamos nos desenvolver. Eu quero ler aqui com você mais um verso da Bíblia, para continuar aqui o desenvolvimento da nossa visão em relação a esse tema. Gênesis, vamos ver aqui, não, ou melhor, vamos ler um outro texto aqui, vamos ler aqui o que João escreveu no capítulo 13, no verso 1. E eu aqui quero destacar então Jesus como sendo um exemplo para mim e para você quando nós falamos a respeito dessa temática. Né? João capítulo 13, verso 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Muito bem, aqui nós temos um ponto que nós precisamos refletir, que com certeza nos dá base suficiente para que nós possamos falar a respeito desse tema aqui nessa noite. Jesus amou os seus, né? Seus familiares, os seus seguidores naquele momento, os seus discípulos, né? A sua família, e com certeza, por extensão, ama a cada um de nós que fazemos parte da sua família. Alguém pode perguntar assim: ah, mas é fácil, né? Jesus disse que a Bíblia diz que Jesus amou e tal, mas Jesus não casou, né? Ele não teve ali a experiência de um relacionamento com uma mulher e tal, então o negócio fica aí meio que incompleto. Eu não sei se você já usou esse argumento em algum momento, mas nós precisamos entender isso. O fato é que Jesus ele tinha uma missão, né? E a missão de Jesus era vir a esse mundo e morrer no lugar do pecador. A missão era muito clara, né? Deus já havia dado a missão. Ou seja, quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus cumpriu à risca a missão que ele tinha, né? Que Deus tinha através do seu Filho. Ele morreu muito jovem. Agora não faria sentido, né? Jesus ter vindo, ter casado, tido filhos e ali, com 30 e poucos anos, morrido, deixado ali os filhos sozinhos, né? A sua esposa viúva. Jesus tinha uma missão. E o foco de Jesus aqui na terra foi o cumprimento dessa missão. Mas o fato é que Jesus ele nos dá o exemplo em relação a essa palavrinha que faz toda a diferença na nossa caminhada aqui nesse mundo, a palavra amor. Jesus ele nos mostra a necessidade de amarmos o nosso semelhante, e aqui o texto que nós acabamos de ler, né, fala a respeito de Jesus amando ali os seus, né? Alguns comentaristas bíblicos dizem que aqui Jesus estava falando da sua família, né? O amor que ele sentia pelos seus familiares, por sua mãe, por seus irmãos, né? Tanto que ele incumbe ali um dos seus discípulos de cuidar da sua mãe, né? Dizendo: ó, cuida dela, é o teu filho, é a tua mãe. Né? A preocupação de Jesus com a família. E essa preocupação de Jesus com a família deve servir de base, de exemplo para mim e para você, para que nós possamos também colocar em prática esse amor, né? Um amor que cuida, um amor que protege, um amor que não vê os seus próprios interesses, se preocupa com o outro, com aquele que está do seu lado, né? Mas infelizmente, amigos, hoje nós convivemos aí com o pecado, né? E o pecado trouxe as suas consequências. E com o pecado veio o egoísmo. Eu digo para você aqui que o casamento é bom, sim. O ruim do processo é que aqueles que estão envolvidos no casamento,
eles foram afetados pelo pecado. E por causa disso agora são muito egoístas. O ser humano é egoísta por natureza. Você concorda comigo? Nós somos egoístas. Nascemos assim. A Bíblia diz que em pecado a nossa mãe nos concebeu, né? E por causa disso há uma propensão, né? Há uma influência que o pecado causa no nosso coração para que a gente desenvolva no nosso coração esse sentimento egoísta. E por causa disso, no casamento, aonde nós, agora olhando para o exemplo de Jesus, precisamos amar, né? Olhando para aquilo que Paulo fala ali em 1 Coríntios 13, quando destaca o amor como sendo o dom supremo, né? Ao invés de desenvolvermos ou de procurarmos desenvolver esse sentimento no nosso coração, o que a gente faz? A gente acaba alimentando um sentimento egoísta, né? Alimentando um sentimento onde no casamento eu estou ali como alguém que precisa ter as minhas necessidades supridas. E eu não caso para fazer o outro feliz, assim como a Angélica que mencionou, né? Em uma das frases. Mas eu caso para quê? Para ser feliz. Eu caso para buscar no meu relacionamento agora a felicidade. Eu caso para buscar através desse relacionamento suprir as minhas necessidades. Perceba aí o sentimento e a prática do egoísmo individual. Ou seja, eu não estou pensando no outro ou nos outros, né? Porque quando nós falamos de casamento, nós precisamos entender a família como um grupo de pessoas que não se resume apenas ao marido ou à mulher. Depois de um tempo vem os filhos, né? Mas infelizmente nós acabamos, por causa do egoísmo, acabamos pensando no que é bom para mim, no que eu gosto, no que eu quero, no que eu acho melhor, quando na realidade eu preciso pensar naquilo que é bom para o outro também, aquilo que faz bem para aquela pessoa que está do meu lado, aquilo que vai satisfazer as necessidades daquela pessoa que convive comigo. É por isso que eu tenho que entender a necessidade de buscar em Deus, que é a fonte de todo amor, condições de tirar do meu coração esse sentimento que é ruim, né? O egoísmo. E desenvolver mais o desejo de pensar naquele que está do meu lado e de suprir as necessidades dele ao invés de procurar suprir as minhas. Sabe que uma das chaves para o casamento feliz é esse sentimento. Enquanto eu faço o meu cônjuge feliz, né, a minha esposa feliz, o meu esposo feliz, ele me faz feliz e me completa, e agora ambos somos felizes na nossa caminhada. Agora nós precisamos entender um detalhe. Se apenas um dos lados procura desenvolver essa tarefa, nós vamos ter problemas, né? Porque o sentimento tem que ser recíproco, né? A necessidade, o desejo de fazer a sua parte, né? De dividir ali as responsabilidades, né? Pensando no outro. Enquanto eu penso nela, ela pensa em mim, a gente se completa e de fato podemos dizer que aí teremos um relacionamento bom, um casamento bom. Muito bem, vamos seguir aqui então com a nossa mensagem. Nós precisamos entender que existem alguns elementos, né? Fora esse que já mencionei, a necessidade de, ao invés de desenvolvermos o egoísmo, de buscarmos satisfazer a vontade do outro também, não apenas a nossa, nós precisamos entender que nós, como seres humanos, somos diferentes. E não há nenhum problema nisso. Você concorda comigo ou não? Não há nenhum problema nisso. A criação de Deus é diversificada. E nisso nós vemos uma beleza, né? A beleza da criação de Deus está no diferente, né? Deus criou assim. Criou homem e mulher. Né? Criou ambos ali diferentes. O nosso jeito é diferente, né? Vamos começar aí pela parte física, né? Nós somos diferentes. Deus criou você assim exatamente do jeito que você é. Não precisa alterar nada não, viu?
Deus te fez assim porque Ele sabe que assim é o melhor e assim você vai ser feliz. Né? Infelizmente nós vemos hoje muitas pessoas querendo distorcer um pouquinho daquilo que Deus criou de forma original, até mesmo fisicamente. Né? Deus te criou homem, Deus te criou mulher. Né? A mulher é diferente do homem, o homem diferente da mulher. Aí nós vemos a beleza na criação de Deus, né? E agora nós que estamos nesse ambiente, que já vimos na palavra de Deus, foi criado pelo Senhor, né? Deus instituiu o casamento. Nós precisamos entender que agora, no momento em que nós unimos esses dois seres que são diferentes, debaixo de um mesmo teto, pessoas que têm pensamentos diferentes, que tiveram uma criação diferente, né? Pessoas que tiveram ali uma educação por parte de seus pais, que também foi diferente. Pessoas que cresceram com gostos diferentes. Imagine, juntando agora debaixo do mesmo teto, será que não vai ter algum conflito aí enquanto caminham juntos? Claro, nós sabemos, os conflitos vão aparecer. Não há como não haver conflitos. Agora digo para você que a sabedoria está aonde? Está no saber administrar esses conflitos, né? Está no saber conviver com essas diferenças. Né? Tem uma frase que diz que diferenças não são obstáculos, são oportunidades. Olha só que legal. As diferenças entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, não são obstáculos que impedem ali a aproximação, muito pelo contrário, são oportunidades para que um possa suprir aquilo que falta no outro. Você entende isso? Então, aquilo que eu sou, a maneira que Deus me criou, a forma que eu me desenvolvi por causa da cultura onde eu cresci, quem sabe por causa da geografia, por causa dos gostos, a comida, os ensinamentos, tudo isso pode de alguma forma ser a oportunidade para que eu colabore com o crescimento da minha esposa e a minha esposa com o meu crescimento no nosso casamento, para que a gente possa crescer juntos, ajudando um ao outro. Você entende isso? Tem uma outra frase que diz aqui que casamento é um pelo outro e não um contra o outro. Olha só que legal. Então, as diferenças não podem nos afastar. As diferenças precisam nos unir. Imagine em duas peças de quebra-cabeça. Sabe o que é o quebra-cabeça? Né? Várias pecinhas que se encaixam. Né? Imagine, uma peça é de um jeito, outra peça é de outro jeito. Né? Elas se encaixam. E agora encaixadas, elas conseguem ali aos poucos irem formando juntos, né, aquela imagem ali do quebra-cabeça que a gente às vezes de fato quebra a cabeça para tentar formar. Né? Ou seja, eu sou uma peça do quebra-cabeça, a minha esposa é outra peça do quebra-cabeça. A gente precisa se juntar para quê? Para formar a imagem de uma família feliz, né? Para que nós juntos possamos ser de fato aquilo que Rui Barbosa aqui menciona, né? Nós falamos aqui a respeito da frase, né? Para que nós possamos ser de fato uma bênção para a sociedade. Né? O núcleo da célula, né? Assim como ele menciona, né? Que agora juntos se completam, são felizes e por consequência disso fazem com que ou colaboram para que a sociedade seja uma sociedade mais feliz. Tem uma outra frase que diz que casamento não é competição, casamento é cooperação. Então entenda, irmãos, as diferenças não podem nos separar. Nós precisamos cooperar com o outro, entendendo que aquilo que eu tenho pode faltar no outro, e aquilo que eu não tenho, ele pode me completar. E aí nós vemos a beleza da criação de Deus. E aqui eu gostaria de abrir uma janelinha apenas para um chamado de atenção. A Bíblia diz que há apenas um único Deus, é ou não é? Não está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, há um único Senhor, né? O Senhor é o nosso único Deus, é uma verdade bíblica, né? Mas infelizmente algumas pessoas no casamento acabam se colocando no lugar de Deus, né? Sabiam disso? Existem alguns por aí que querem ser criadores, e sabe como?
eles acabam formatando na sua cabeça um ideal de marido, um ideal de esposa, e agora eles querem configurar esse ideal ali no outro, né? Querem criar, formatar o outro da forma que eles pensam ser melhor. Né? Eu pergunto para você, isso é ou não é se colocar no lugar de Deus? Deus já criou assim, entenda, Deus criou as pessoas diferentes para que se completem. Agora, a partir do momento em que eu, no meu casamento, quero configurar o outro da maneira que eu acho melhor, eu estou pecando, porque eu estou me colocando no lugar de Deus. A pessoa é diferente, o outro é diferente. Eu preciso aprender, eu digo para você, isso aqui é um processo, né? A gente sabe, conforme os anos vão passando, a gente vai amadurecendo no casamento, né? E algumas coisas que antes, no princípio, eram motivos de briga, né, de discussão, agora, depois de alguns anos, já acabam não se tornando mais motivos assim de desavença. Né? A gente sabe disso, o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo, né? Mas, infelizmente, com alguns isso não acontece. Né? Mesmo depois de muitos anos de casamento, ainda a esposa quer formatar o marido da maneira que ela acha melhor. O marido quer configurar a esposa da maneira que ele acha melhor. Gente, não é assim que funciona. Não é do nosso jeito. Não é da nossa maneira. Nós precisamos entender essa diferença que existe e precisamos agora entender que se existe algo que eu não gosto nela, pode ter certeza que existe algo em mim que ela também pode não gostar. E nós precisamos aprender a conviver com essa realidade. Não somos perfeitos. Nós entendemos que o pecado ele deturpou o ser humano, né? E infelizmente não existe ser humano perfeito. Então assim, vou dizer uma coisa para você. Você, esposa, você não é perfeita, viu? Você, marido, você também não é perfeito. Todos nós estamos no mesmo barco. Somos pecadores e por isso há falhas. Precisamos entender que no nosso casamento há limitações. E é por isso que eu e você precisamos compreender agora, olhando para o exemplo de Jesus, que é amor, né? Que mostrou amor pelos seus familiares, que agiu ali com humildade para com os seus discípulos ao lavar os pés deles na cerimônia da Santa Ceia. Você conhece a história, né? Nós precisamos entender que no nosso casamento pode ser diferente. Não pode ser. Ambos somos pecadores. Agora nós precisamos entender a necessidade de sermos longânimos um para com o outro, assim como Deus é com a gente. Porque assim como o outro falha, você também falha. E assim como Jesus te perdoou, você precisa entender a necessidade de perdoar o seu marido, de perdoar a sua esposa, porque todos nós estamos no mesmo barco. Eu mencionei aqui a questão da humildade, né? E eu digo para você que esse é um elemento que no casamento não pode faltar. Vou pedir para a equipe técnica apenas me falar quanto tempo que eu tenho, viu? Porque pastor, depois que pega o microfone, ok, beleza. A equipe aqui é 100%, né? Precisamos entender que esse elemento chamado humildade precisa fazer parte do nosso relacionamento a dois, do nosso casamento. Humildade. Deixa eu perguntar aqui para você. Você tem humildade no seu casamento, você esposa, você esposo, e essa pergunta vale para mim também, tá bom? Para reconhecer os seus erros, as suas limitações. Você tem humildade no seu casamento para reconhecer quando o outro está certo e quando você, por algum motivo, pisou na bola. Né? Conhece esse termo? Pisou na bola. Você tem? Pois é. Gente, não há como você viver feliz no casamento, absorvendo do casamento tudo aquilo que é bom, né? E que com certeza Deus criou para que possamos ser felizes, se não entendermos a necessidade de desenvolvermos a humildade no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Humildade. Eu preciso reconhecer os meus erros. Sabe que existem algumas pessoas que têm muita dificuldade de reconhecer, né? De ceder, né? De dizer assim, não, realmente, eu estava errado. Eu estava errada. Me perdoa, me desculpa. Quem sabe você conhece alguém que é assim, né?
Existem alguns seres por aí, né? Alguns filhos do Senhor que são assim, né? Tem dificuldade para reconhecer o erro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, aqui tem um segredo fantástico para que nós possamos desenvolver o nosso casamento de uma maneira mais feliz, harmoniosa, com resultados positivos, um casamento abençoado. Nós precisamos entender que deve haver humildade no nosso relacionamento. Quem que nos ensinou isso? Jesus. Precisamos ser humildes, reconhecendo os nossos erros. Sabe, gente, isso aqui alimenta o casamento, né? Porque é muito difícil. Imagine comigo, é muito difícil quando você sempre é considerado a parte errada no negócio, né? Você vai lá e faz certo, mas o outro vem e diz para você, você estava errado. E você diz, mas não estava, eu fiz... Você está errado e você tem que reconhecer e ceder, porque você é aquele que é mais flexível, né? Gente, 1, 2, 3 vezes, né? Nos primeiros anos, quem sabe, a gente aguenta, né? Mas você vai concordar comigo que depois de um tempo o negócio começa a ficar difícil, né? Porque é só você. É só você. Então entenda a necessidade de dividir, né? O peso, né? Compartilhar a responsabilidade, porque todos nós erramos e precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer no nosso casamento os nossos erros, para reconhecer no nosso casamento que de fato as diferenças e o pecado que faz parte do nosso dia a dia, né, que está ali dentro de cada célula do nosso corpo, né, ele faz com que a gente erre. E o casamento é feito de duas pessoas que erram, de duas pessoas que são pecadoras, que precisam reconhecer isso e que precisam ver nessa união, nesse conjunto de duas pessoas, né, precisam ver as possibilidades para que juntos possam ser felizes, para que juntos possam agora buscar a plenitude daquilo que Deus reservou para essa instituição tão bonita chamada casamento. Eu quero encerrar o meu sermão aqui nessa noite contando uma breve ilustração aqui para você, que quem sabe em algum momento você já deve ter ouvido. Uma ilustração, uma história, eu não sei se isso aconteceu de verdade, mas eu vou contar aqui para você, que diz que certa vez uma mulher procurou um advogado para que ele pudesse dar início ao processo de divórcio. Ela não estava aguentando mais. Deixa eu chegar mais perto de você aqui para contar essa historinha, tá bom? Ela procurou ali o advogado, foi ali no escritório e disse assim: doutor, não está mais dando certo o meu casamento e eu quero me separar. Mas eu quero que o senhor me ajude, porque o senhor é um advogado experiente e com certeza tem conhecimento e experiência para me ajudar, porque eu quero que o meu marido ele sofra muito nesse processo de divórcio. Sabe que eu tenho sido infeliz no meu casamento, ele tem feito coisas que me desagradam, e eu agora me separando dele, quero que ele sofra, e sofra muito. Aquele advogado, agora de fato sendo muito experiente, né, alguém que já estava ali exercendo a advocacia há muitos anos, responde então para aquela mulher o seguinte, ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, para que você faça com que ele sofra, e sofra bastante, você tem que seguir aí aquilo que eu vou dizer para você aqui agora. Você vai voltar para sua casa e a partir de hoje você vai começar a tratar o seu marido da melhor maneira possível. Você já consegue imaginar aqui a história, né? Você vai fazer tudo aquilo que ele gosta. Você vai fazer a comida que ele gosta, você vai arrumar a casa do jeito que ele gosta, você vai vestir a roupa que ele gosta, você vai fazer a vontade dele. Tudo aquilo que ele te pedir, você vai fazer com um sorriso no rosto, mostrando para ele que você está fazendo de coração, mostrando para ele que você está fazendo com alegria. Você vai entender os momentos em que ele não está bem para conversar, e você vai dizer assim: ah, amor, tudo bem, não tem problema, não precisa conversar comigo hoje. Sabe que isso é difícil, né? Porque a mulher gosta de conversar, a gente sabe, né? Você vai dizer assim para ele: olha, hoje nós vamos fazer aquilo que você quiser, não aquilo que eu quero. Você vai dizer assim para ele: aquilo que você faz errado, até agora eu brigava com você, não vou brigar mais. Você vai tratar ele bem.
E você vai fazer isso durante pelo menos 3 meses. Aí depois que você tratou ele muito bem, fez todas as vontades dele, você vai chegar para ele em uma bela manhã e vai dizer assim: não quero mais. Acabou. Eu quero um divórcio. Imagine o sofrimento desse homem depois de ter convivido 3 meses com uma mulher fantástica que aceitava todos os seus erros, que fazia tudo aquilo que ele gostava, que fazia a comida que ele gostava, que compartilhava dos mesmos desejos, das mesmas vontades que ele tinha. Imagine, depois de 3 meses, agora ele não vai ter mais a oportunidade de ter a sua esposa junto com ele. Ele vai sofrer demais. Aquela mulher disse assim: olha, então, eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou para casa e a partir de agora eu vou seguir à risca aquilo que o Senhor está me orientando. E agora aquela mulher então vai para sua casa e começa ali a colocar em prática as orientações do seu advogado. O tempo foi passando, os meses foram passando, e essa ilustração conta que passaram ali os 3 meses, e quando chegou ali no 5º mês, o advogado, por não ter recebido um retorno da sua cliente, ele agora entra em contato por telefone com ela e pergunta, questiona: e aí? Já passaram aí os 3 meses, como é que foi? Deu tudo certo? Podemos aqui dar início então ao processo de separação, dar início então ao processo judicial? E aquela mulher assim suspirou no telefone e disse assim: olha, doutor, então, eu não te liguei antes, sabe por quê? Deixa eu te falar aqui. Eu comecei a fazer exatamente aquilo que você me orientou. Eu comecei a fazer a comida do jeito que ele gosta. Eu comecei a fazer a vontade dele. Eu comecei a exercer a humildade, reconhecendo os meus erros, colocando ele em primeiro lugar, fazendo tudo o que o Senhor me orientou. E o tempo foi passando. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo ele começou a fazer a mesma coisa. Eu fazia para ele, ele fazia para mim. Eu começava a agradá-lo e ele começou a me agradar também. O fato é que as semanas foram passando e os meses foram passando. E, doutor, nós estamos vivendo felizes depois de todo esse tempo, depois que começamos a colocar em prática o hábito de fazer o possível para que o outro, para que ele, para que o meu marido fosse feliz e ele para que eu fosse feliz agora no nosso casamento. Nós não queremos mais a separação, ou eu não quero mais a separação, porque agora eu estou em um casamento que está sendo bom, está sendo feliz. Claro, assim como mencionei para você, não sabemos se essa história ela é verídica, se é uma história ou uma história, não sabemos, mas podemos extrair daqui alguns elementos para a nossa reflexão. Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus e procuramos cuidar do outro como ele merece ser cuidado, por ser filho de Deus, por ser o meu esposo, por ser a minha esposa. Quando eu entendo que no casamento eu preciso fazer o possível para que o outro seja feliz, para que ele entenda a necessidade de fazer o possível para que eu seja feliz, há uma possibilidade muito maior de desenvolvermos um casamento bom, um casamento feliz. Sabe, irmãos, daqui nós extraímos elementos para a nossa reflexão que com certeza podem fazer a diferença na nossa caminhada, como maridos, como esposas, como pessoas que querem sim buscar fazer a vontade de Deus e viver nessa instituição que Deus criou da melhor maneira possível, sendo felizes aqui na terra, se preparando para que um dia possamos assim, em família, vivermos por toda a eternidade. Mas eu digo para você que existem alguns segredos, e esses segredos, Deus ele nos orienta de uma maneira muito clara na sua palavra, e os elementos principais, podemos dizer, estiveram aqui imersos nas palavras que eu acabei de citar para você. Eu e você precisamos entender a necessidade de buscarmos força em Deus, para que o nosso casamento seja feliz. E
entendermos que a felicidade do outro é um elemento fundamental para que eu também possa ser feliz, assim como foi o resultado dessa ilustração que eu acabei de mencionar aqui para você. Quem sabe depois de tudo isso, nós podemos orar a Deus fazendo alguns pedidos, né? Quando falamos a respeito do casamento. Eu quero destacar 3 aqui para você. Quem sabe o nosso primeiro pedido aqui nessa noite ao Senhor possa ser assim: Senhor, me muda. Me muda para que eu possa fazer a minha parte, para que o meu casamento possa ser um casamento feliz. Esse pode ser o primeiro pedido que nós podemos fazer para Deus aqui nessa noite. Mas tem um segundo. O segundo pode ser assim: Senhor, me ajuda a ver as virtudes daquele ou daquela que está ao meu lado. Gente, todos têm sim as suas limitações, né? Cometem os seus erros, mas existem os pontos positivos, as coisas boas, e muitas vezes nós acabamos fechando os nossos olhos para as coisas boas e acabamos buscando apenas as coisas que não prestam, né? Detetives do mal, né? Procurando na pessoa apenas as coisas ruins, os pecados, os erros. Quem sabe a sua segunda oração, o seu segundo pedido aqui nessa noite ao Senhor pode ser assim: Senhor, me ajuda a ver no outro as virtudes que de fato ele ou ela tem. E o terceiro e último pedido que você e eu, que nós podemos fazer ao Senhor aqui nessa noite é: Senhor, não me deixe desistir, mas me ajude para que eu possa fazer a minha parte. Você quer orar comigo para que Deus, de fato, possa agir no nosso casamento, no meu casamento, no seu casamento, para que o nosso casamento possa permanecer firme, dando a devida atenção a esses elementos que eu acabei de destacar aqui para você nessa noite? Eu quero orar junto com você, para que Deus nos abençoe, nos dando força, nos dando o amor que Jesus disse que sente por cada um de nós, né? Seguindo o seu exemplo de humildade, tendo a certeza, assim como o texto base que eu citei logo no início aqui para você, né? A certeza de que se fizermos a nossa parte, nós receberemos do Senhor o quê? A vitória. E de fato teremos um casamento bom, um casamento feliz. Nós vamos ouvir uma música aqui nesse momento, a Cristina vai cantar. E depois dessa música eu quero orar por você, por mim também, pelo nosso casamento, para que Deus mude o nosso coração, para que Deus nos ajude a ver as virtudes que aquele ou aquela que está do nosso lado tem, e para que Deus nos ajude, para que nós possamos buscar a cada dia força nele, para que não venhamos a desistir do nosso casamento, porque aquilo que Deus uniu, o homem jamais deve buscar separar. Hey
a ilusão do mundo vai acabar. Só o amor então irá reinar. Temos a fé, mas o amor é maior. O amor rompe as barreiras. Esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras. Pela força do amor não existem fronteiras. Rompe as barreiras. Esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras. Pela força do amor não existem fronteiras. O amor rompe as barreiras. Esquece o que passou, vê um novo horizonte. O amor rompe as barreiras. Pela força do amor não existem fronteiras. Não há 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 fronteiras. Amor rompe barreiras. Amém. Música linda, né? Falando a respeito desse sentimento que é a base do casamento, deve ser a base do nosso relacionamento conjugal. Um amor que vem de Deus e que com certeza quando é exercitado no dia a dia do nosso casamento, ele rompe as barreiras, né? Faz a diferença. E de fato assim podemos afirmar que o nosso casamento acaba se tornando um casamento bom, conforme aquilo que Deus criou logo no princípio. Eu convido você, onde você está nesse momento então, para que você feche seus olhos. Vamos falar com Deus, pedindo então a bênção de Deus sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, para que o Senhor nos ajude, para que possamos mudar, se preciso for, para que possamos ver as virtudes que o outro tem e para que possamos permanecermos firmes no nosso relacionamento conjugal. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado pelo momento que passamos juntos na Tua presença. Muito obrigado pelo casamento, essa instituição maravilhosa que o Senhor criou. Nos ajuda, Pai, como membros de uma família, a entendermos a parte que nos corresponde, a sermos humildes, a buscarmos em Jesus o exemplo de amor, para que possamos amar aquele que está junto com a gente, debaixo do mesmo teto, ou aquela, para que possamos ser humildes e cuidar da pessoa que está do nosso lado. Nos ajuda, Pai, a mudarmos, se preciso for, mudarmos os nossos hábitos, a pensarmos mais na pessoa que está do nosso lado, muito mais do que nas nossas próprias necessidades. Nos ajuda a ver as virtudes que a nossa esposa, que o nosso esposo tem, e não apenas olhar para os pontos negativos, para os defeitos que nós sabemos, por causa do pecado, todos nós temos. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, que de fato aquilo que o Senhor uniu não venha a ser separado por nós, que nós não venhamos a decidir
por uma separação, mas que possamos buscar no Senhor força para que o nosso casamento, para que o nosso relacionamento seja reavivado a cada dia pelo poder do Senhor. Nos entregamos nas Tuas mãos, pedimos uma semana abençoada na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de agradecer ao pastor Mauro pela essa bela mensagem ungida, uma mensagem lida pelo Espírito, que Deus possa te tocar cada vez mais, trazendo palavras para nós, para toda a nossa igreja, para todo o nosso distrito. E a você que está em casa nos assistindo também, é muito bom ser casado, é muito bom o casamento, é muito bom estar casado contigo. Que Deus assim possa abençoar grandemente os nossos casamentos. E verdadeiramente eu queria também agradecer, lembrando da mulher. A mulher também, nesse dia tão importante, nessa data, que não seja somente uma data, mas seja um dia onde você possa realmente ser feliz e tremendamente abençoada por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Amanhã, como é o Dia Internacional da Mulher, nós, mulheres da Igreja Guarani, desejando a todas as mulheres um bom Dia das Mulheres, e que não seja só esse dia, o 8 de março, mas que todos os dias seja o nosso dia. Agradeço a todos pela presença de todos. Compartilhe, mande essa mensagem para os seus amigos, coloque na linha do tempo, seja um evangelista você também, junto da sua família, junto dos seus amigos, aqueles amigos do trabalho. Essa é uma forma de você evangelizar todos eles. Tenham todos uma boa semana e que Deus abençoe a todos.